Tudo bem? Meu nobre companheiro, uma satisfação ouvi-lo. E, tá certo. Muito obrigado pela consideração. Pronto, queridos. Pronto agora. Está gravando, está no ponto. Bem, minha querida amiga Lídia Raquel. Lídia Raquel, vamos iniciar aí, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu fazer a prece? Isso. Então tá. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer por esse momento. Amado Mestre Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse momento de reunião. Eu te agradeço, meu Deus, por mais esse momento em que podemos nos reunir com nossos irmãos, que podemos mais uma vez nos enriquecer com esse conhecimento, nos enriquecer com esse estudo. Te agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos com saúde, mais uma vez estarmos bem com nossas famílias, nossos trabalhos, nossas casas, estarmos bem, estarmos com tudo tranquilo em nossas vidas. Somos abençoados porque nascemos em berços esplêndidos. Somos abençoados porque temos todos os nossos sentidos em perfeitos estados. Estamos todos agraciados com todos os nossos sentidos perfeitamente bem. Portanto, Senhor, temos só o que agradecer. Muito obrigado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso Seja o nome. vosso nome, Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na terra como no céu. céu. O nosso de cada Nosso dia de nos dá cada dia nós hoje. damos hoje. Perdoai as Perdoai nossas nossas ofensas, assim como nós Nós nos perdoamos deixemos também cair os da que nos tentação, não a nos livrar deixeis cair da tentação. Livra-nos do mal. Amém. Obrigado. Bom, então, meu querido Silvio, Assim a seja. palavra estará em definitivo com você, e eu pediria aos queridos irmãos que desligassem os seus microfones a fim de não ocasionar nenhuma microfonia, a fim de que possamos ouvir com clareza o nosso palestrante. Tá? E no final nós sempre temos aquele tempinho para conversarmos. Eu vou só baixar aqui, com licença aqui rapidinho. Vou baixar aqui um pouco o som aqui do... Bem, meus irmãos, mais uma vez, né? Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade concedida de nós podermos juntos aprendermos um pouquinho sobre esta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Agradecer em nome do nosso querido Edilson, aqui presente, todos vocês, por juntos, né, podermos aprendermos, né? Então, a gente agradece à casa, ao SESIC, pelo convite, de mais uma vez, de alguma forma, podermos, né, como a gente sempre diz, é sempre um aprendizado para a gente falar sobre a doutrina espírita. Né? E hoje nós escolhemos esse tema, que é um tema tão maravilhoso, que é chamado Homem de Bem. Nós vamos começar com essa frase aqui do nosso querido, amado Mestre Jesus, onde ele nos diz: aqueles que sabem tudo, mas desconhecem a si próprios, são absolutamente carentes. Né? E aqui a gente lembra, para a gente iniciar o Homem de Bem, relembrando o Evangelho, ele está justamente no capítulo que fala sobre a perfeição, seres perfeitos. Todos nós somos estudantes, lembramos dessa parte lá do Evangelho, né, da perfeição. E quando eu me propus a falar sobre o Homem de Bem, no início da exposição, eu preciso me lembrar do nosso querido amado Chico Xavier. E aí a gente conta uma historinha de Chico a respeito, né, do Evangelho, que talvez muitos de vocês já saibam. Né? O que aconteceu? Naquela época, lá no Recanto da Prece,
Chico costumava fazer o evangelho, inclusive ele fazia debaixo do abacateiro, né? Tinha um evangelho lá debaixo do abacateiro. E ele fazendo o evangelho, imagina só, participar do evangelho com Chico Xavier, é algo que, né, grandioso. E uma vez ele fez aquele evangelho, terminando o evangelho, todos maravilhosos, todo mundo, né, admirado do evangelho, tinha uma senhora que, vamos dizer, ela estava quase que pela primeira vez lá naquela casa. E ela falou mesmo assim: Chico, poxa, Chico, eu achei tão bonita a sua exposição, mas eu não tenho evangelho. Eu não tenho evangelho, Chico. Queria tanto um evangelho. Quando a gente conta essa história, a gente lembra que hoje as facilidades do evangelho para nós é tão grande, né? A própria Federação Espírita Brasileira, o livro do evangelho, parece que custa 4 a 5 reais, um evangelhozinho assim, pequeno. Então, hoje o evangelho está à nossa disposição. Hoje nós temos a internet, eu tenho o evangelho no celular, no smartphone. Mas ainda hoje, tem alguns lugares, eu não sei se vocês sabem, aqui eu vou abrir esse parênteses, do mundo, do planeta, que tem dificuldade de ter livros. E o evangelho é um deles. Eu participei de uma exposição da Federação Espírita Brasileira, onde eles fizeram uma viagem para a América Central para ver como é que estava o espiritismo por lá. E pasmem, lá na Guatemala, em Honduras, né? Principalmente na Guatemala, tinha algumas regiões que tinha um evangelho, segundo o Espiritismo. E esse evangelho, ele circulava entre as casas. O pessoal que fez a visita contavam para a gente, né? Então, a gente ficou muito admirado. E eles queriam muito o evangelho, mas só tinha um. Então, o evangelho passava um mês na casa de um mês na casa do outro, um mês na casa do outro, e por aí vai. Quando eles retornaram da viagem, eles mandaram vários evangelhos para os nossos irmãos lá da Guatemala. Bem, mas só para a gente observar que naquela época a dificuldade do evangelho. E Chico Xavier, lá na casa, só tinha um evangelho. Olha que interessante, só tinha um evangelho. Agora imagina só, a senhora disse que queria um evangelho, não tinha evangelho. Aí Chico olhou para ela e disse: minha filha, vem aqui, pega o evangelho aí. Na hora que Chico disse, pega o evangelho, o pessoal lá, todo mundo passou logo a mão na cabeça. Meu Deus do céu, Chico vai dar o único evangelho que a gente tem para ela. Aí Chico entregou o evangelho para ela e disse assim: abre o evangelho. Aí ela abriu. Retira essa página aí, pode arrancar a página. Mas Chico, eu vou arranque a página. Aí ela tirou a página, arrancou a página. Aí Chico fechou o evangelho, agora pronto, fica com essa página e deixa o evangelho aqui com a gente. Aí ela olhou para Chico: mas Chico, só uma página, Chico? Aí Chico olhou para ela: minha filha, se tu fizer nessa encarnação só o que tem nessa página, tá bom demais. Tá bom demais. Então, moral da história, falar do homem do bem, ela falar sobre essa página do Evangelho, ele me lembra essa historinha de Chico. Porque basta que a gente tenha só essa página, o homem de bem. Se a gente se ater só essa página, nessa encarnação, meus irmãos, está muito bom para a gente. Tá bom? Então, é sobre essa página que nós vamos falar. E quando eu falo, eu me lembro logo do primeiro parágrafo. E aí eu ainda digo assim, a gente não precisa nem da página, basta a gente recortar o primeiro parágrafo nessa encarnação e seguir ele. Tá bom? Então vamos começar. O que ele nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, capítulo 17, item 3. Primeiro parágrafo, ele nos diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aqui eu faço um ponto, né? Eu acredito que nesse primeiro parágrafo, se nós nos atermos a ele, se nós começarmos verdadeiramente, né, a ser justos, né, verdadeiramente a buscarmos entender o que é o amor, né, o que é o amor em ação, que é o movimento, que é um tema que nós falamos no mês passado, né, e a gente começar a cumprir isso na sua maior pureza, está tudo bem.
é o suficiente para nós nessa encarnação e em muitas outras encarnações. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente traz individualmente a lei de justiça, a gente vai falar sobre o amor e falar sobre a caridade, meus irmãos, ainda tem muitos conflitos, ainda temos muitas dúvidas, ainda temos muitas discussões a respeito, né? Então, é óbvio que aqui nós sabemos que a justiça dos homens, ela é uma justiça ainda imperfeita, mas a justiça divina, ela é perfeita, né? Mas nós temos que nos basear pela justiça que está mais próxima da gente, que é a dos homens. E, lamentavelmente, nós não conseguimos cumprir a justiça dos homens na sua totalidade, não é? Se a gente parar para pensar, basta a gente se lembrar de um retornozinho que a gente faz com uma placa retorno proibido, né? Basta a gente se lembrar daquele jeitinho brasileiro numa fila de uma loteria, de um banco, e por aí vai. E olha que eu estou falando de coisas bem simples, né? Que nós, no nosso dia a dia, nós tropeçamos, né? Mas quando a gente se atém, e lá na frente, quando a gente vai falar do homem do bem, a gente vai falar sobre a questão da nossa consciência. Quando a gente busca na consciência, a gente começa a perceber que com relação à própria lei dos homens, a gente acaba ainda tropeçando e muito, né? Ok. Falar sobre o amor e a caridade, como nós falamos, e eu acredito que muitos que estão aqui participaram da nossa exposição no mês passado, falar sobre amor e caridade, que dentro das casas espíritas, que são casas que se propõem, né, a trabalhar a caridade, o amor e movimento, e aí como nosso querido amigo Rubinho aqui presente reforçou lá naquela exposição, a gente ainda começa a querer fugir e começa a querer não encarar essa questão verdadeiramente. E aí nós precisamos nos ater a isso. O que verdadeiramente nós estamos fazendo, trabalhando em prol do nosso próximo e de nós mesmos, relacionado ao amor que nós temos em movimento para com eles. E aí, mais uma vez, nós vamos fazer uma pergunta para a nossa consciência, como é que está essa questão, né, a respeito do amor e da caridade. Então, nesse primeiro parágrafo, quando a gente fala do homem de bem e o Evangelho nos chama a atenção e nos diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, a gente observa que a gente está ainda muito longe, né, dessa qualidade de homem, que é homem de bem. Né? Estamos muito longe. Continuando, ele nos diz aqui, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, e a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. E é essa que é a grande questão. Será que rotineiramente nós interrogamos a nossa consciência sobre os nossos atos? Né? E se a gente interroga, a gente faz essas questões para nós mesmos, se a gente não violou essa lei, né? Se não praticou o mal e fez todo o bem que podia, e aí eu lembro de quem? Eu lembro de Santo Agostinho, que todos aqui também devem lembrar, né, do nosso querido Santo Agostinho, quando ele na questão lá no item 919, né, lá do Livro dos Espíritos, ele nos diz assim, olha, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Né? Ou seja, olha só, se ele interrogava a consciência e ele pergunta a si mesmo, né? Duas questões que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. E lá no Livro dos Espíritos, 919A, interrogava a consciência
e se perguntava a mim mesmo. Ou seja, é dado para nós, né, a dica de como fazermos isso. E aí vem uma pergunta. Será que nós fazemos isso quando a gente vai dormir? Né? Será que quando chego no fim do dia que eu vou descansar, eu dou uma parada e interrogo a minha consciência? Né? Então, a gente precisa se perguntar isso. Ah, mas eu esqueço. Tudo bem. A gente só esquece, meus irmãos, daquilo que a gente não dá a devida importância. A gente não esquece. Né? Se amanhã nós tivermos um compromisso, ou então à noite, antes de dormir, nós tivermos um compromisso, e esse compromisso foi de suma importância para nós, no nosso ponto de vista, a gente não esquece de forma nenhuma. A gente anota na mão, a gente bota o relógio para despertar o celular, a gente coloca um cartazinho na beira da cama, a gente faz de tudo para não perder o compromisso. Mas na hora de utilizar a dica que Santo Agostinho nos dá no Evangelho, a gente diz assim, ah, mas eu esqueço. Ah, mas é tão bonito, é tão lindo, né? Isso aí o que ele diz. Meus irmãos, e aí é que está a questão. Vamos parar um pouquinho para pensar e vamos fazer o que Santo Agostinho nos diz. E aí nós vamos começar a ter grandes surpresas na vida da gente. É verdade. A primeira surpresa é que quando a gente vai fazer essa interrogação e fazer essa revista, né, que ele fala aqui, né, a gente vai começar a perceber que durante o nosso dia a dia, a gente tem muito mais coisas a reparar, muito mais coisas equivocadas que fizemos do que coisas positivas, coisas boas. Né? A gente vai começar a perguntar, né, que tem muita gente mais para se queixar da gente do que para agradecer, ter gratidão para com a gente. Né? E quando ele disse que foi assim que ele começou a conhecer e a ver que ele precisava de reforma, aí parece que a gente descobriu uma chave, né, que está à nossa disposição, mas nós não fazemos. Eu lembro muito disso. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai passar essa revista, a gente vai o quê? Começar a pensar o que a gente começou a fazer pela manhã cedo, né? Quando eu acordei, né? Vamos lá, passar uma revista. O que eu fiz hoje de manhã, né? Como foi que o homem, eu tratei a minha mulher logo de manhã cedo, o meu filho, o animal que eu tenho em casa, ou a primeira mensagem que eu recebi no celular, o primeiro telefonema, né? E quando a gente começa a fazer essa revista, pasmem, a primeira lembrança que nós vamos se ater, sabe qual é? São justamente nos equívocos que nós cometemos. Nos equívocos que nós cometemos. Equívocos esses que é com terceiros e equívocos esses com a gente mesmo. Coisas que nós fizemos equivocadamente para a gente mesmo. E aí a gente vai ficar assustado. Nossa, eu estou querendo me lembrar aqui das coisas boas, porque o que a gente quer? A gente só quer lembrar das coisas boas. A gente só quer, como é que diz assim, sombra e água fresca, não é isso? O homem é assim. Então, a primeira coisa que ele vai querer se lembrar é o que ele fez de bom. Mas a consciência vai levar justamente para o que ele fez de ruim. Aí ele começa a se esquivar. Ah, não, mas eu não fiz isso assim. Eu falei para minha esposa essa frase, essa palavra, mas não foi bem assim. Talvez ela que se melindrou. Olha só. Quem nos chamou a atenção disso? Foi a nossa própria consciência. E se a nossa própria consciência está nos alertando, é porque ali tem um equívoco. Caso contrário, a consciência não ia nos alertar. Olha que interessante. Então, nessa primeira passagem, nessa primeira parte do texto do homem de bem, nós temos uma grande chave para verdadeiramente nós buscarmos, né, essa reforma íntima, que tanto se fala na doutrina espírita, para nos tornarmos homens de bem. Né? Bem, esse é o primeiro ponto. Agora, realizar e fazer é fácil, aí é outra história, mas que nós já sabemos, não é isso? Continuando. Aí ele diz assim, Santo Agostinho, formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna.
Olha que mensagem maravilhosa de Santo Agostinho, né? Ou seja, quem assistiu aqui o filme de Santo Agostinho, se alguém ainda não assistiu, assista esse filme de Santo Agostinho, vale a pena, é muito bom, né? Porque a gente observa justamente isso, é incrível, porque o filme que eu assisti de Santo Agostinho, ele não é espírita, ele não tem um contexto espírita, eu acredito que não foi escrito, dirigido por algum espírita, mas, meus irmãos, as atitudes de Santo Agostinho no filme são justamente essas de olhar para dentro dele mesmo, de ver o que ele fazia de errado e o que ele podia fazer para ser o mais justo possível para com aqueles que estavam de volta dele. É muito legal esse filme, né? Bem, quando ele nos dá esse conselho, né, para a gente, quando a gente vai formular para com a gente essas questões nítidas, né, e para a gente não temer, né, e multiplicá-las, né, e ele chama de justo aqueles que gastam alguns minutos para conquistar a felicidade eterna, ele vai de encontro justamente a forma de como ele se expressa naquela questão 919, aonde ele diz assim, olha, quando você faz esse questionamento para a sua consciência, você passa a revista e você olha, e você, primeiro momento é aceitar o erro, porque como eu falei, mas a minha esposa, ela não entendeu o que eu disse. A gente nunca quer aceitar que a gente errou, mas a partir do momento que a nossa consciência nos convida, né, para fazer essa revista, ela mesmo naturalmente, a gente detectou aquilo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar de ser orgulhoso. A gente tem que trabalhar a humildade. Realmente eu estou equivocado. E nesse processo de equívoco, quando a gente admite esse primeiro ponto, é aquela velha história, é admitir o quê? O arrependimento, né? Realmente eu aceito, realmente eu me arrependo disso. Mas e agora? O que eu devo fazer? Aí ele nos diz lá, olha, faz a oração, pede para Deus, né, que você vai conseguir forças para justamente na próxima atitude que você tiver, você conseguir superar com mais facilidade. Talvez você nem consiga, mas você já vai ter mais força para fazer. Então, aqui ele já diz assim, olha, não tem mais em multiplicá-las, né? Faz as tuas orações, pede para Deus, e na hora que tu tiver de encontro com aquilo, né, tenta reagir, tenta agir de forma diferente. Não mais daquela forma que criou um alerta na tua consciência. E isso é legal, né? Então, a partir do momento que a gente, voltando aqui, a gente para um pouquinho no final da noite, para a gente fazer essa revista, são poucos minutos antes de fazer a nossa oração. Aí ele diz assim, justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Por quê? Porque verdadeiramente nós vamos transformar os nossos corações. Tá bom? Bem, continuando. E aí vem uma pergunta que a gente faz. Quais são as minhas intenções? Né? Eu gosto muito, nas minhas falas, de fazer essas provocações. Em primeiro lugar, é uma provocação para mim mesmo, tá certo? Eu sempre falo isso. Eu não, porque não é querendo apontar para ninguém, Deus livre, mas é apontando para mim mesmo, né? Quais são as minhas intenções? Né? Qual é a minha intenção verdadeiramente? É algo que a gente tem que se perguntar muito, porque senão a gente está na casa espírita, a gente participa de palestras, a gente participa de trabalhos, etc, 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 ainda, né, com um pensamento voltado lá para o passado, relacionado às religiões tradicionais, né, ortodoxas do passado, aonde pensávamos que bastávamos ir na igreja, bastavam participar de um culto, bastavam participar de um trabalho, né, que estava tudo bem, que quando chegasse lá no alto, Deus ia nos olhar e dizer, meu filho, tu foste tão bom porque tu ia para a igreja, tu foste tão bom porque tu participava da entrega de uma sopa, lembrando a exposição passada, fora da caridade, não há salvação. Né? Lembrando justamente a epístola de Paulo aos Coríntios. Não adianta nada disso ir para a igreja. Não adianta nada de participar do trabalho se não tiver caridade. Né? Se não tiver amor em ação. Ou seja, se verdadeiramente eu não estiver participando daquele ato.
não participando fisicamente, mas participando integralmente, como um todo daquela ação, fazendo parte daquela ação verdadeiramente, né? E é nesse momento é que o aprendizado vem para a gente. Porque como somos imperfeitos, nós vamos o quê? Estar de encontro justamente com algumas situações das quais, naquele momento, nós precisamos refletir e dizer, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui a serviço do Cristo, amor incondicional, sem exigir absolutamente nada em troca. Não é? Quem participa de trabalho assim, vamos lá, eu posso recordar vocês, banho lá na rua. Às vezes a gente chega lá, estamos lá levando uma roupa, um banho, um lanche, às vezes um remédio, um abraço, etc, etc. E o irmãozinho dá uma cuspida na tua cara, né? É engraçado, meus irmãos. E aí? Hein? Primeiro pensamento, rapaz, eu saio do meu conforto à noite, deixei minha televisão, minha Netflix, meu ar-condicionado para me pegar uma cuspalhada no Mercado Central. Ah, que isso? Venho mais, eu não venho mais. Meu irmão, nós temos que nos questionar a respeito disso. Isso aí é o de menos, né? Uma vez lá nós fomos roubados, né? Levaram algumas coisas da gente lá do carro, né? E aí? Mas nós só vamos aprender, meus irmãos, se nós estivermos lá nas labutas. Quais são as nossas intenções? Né? Qual é a minha intenção? Eu tenho que me perguntar isso. E aí Santo Agostinho nos diz, olha, dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Né? O que é que nós temos feito? E aí essa é a grande questão. Porque há 2000 anos Jesus veio e nos mostrou. De lá para cá, nós temos Paulo, Pedro, Paulo de Tarso, né? Aí vem Santo Agostinho, né? Aí vem vários espíritos superiores aí no meio, né? Mais recente, nós temos nosso querido Francisco Cândido Xavier, nós temos a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nós temos Mahatma Gandhi. E o que, é que a gente tem feito? Eis a questão. Aí a gente foge pela tangente. Ah, mas Chico é Chico. Silvio, poxa, Chico é Chico. Gandhi é Gandhi. Matéria Calcutá é Matéria Calcutá. Irmã Dulce é Irmã Dulce. Sim, Silvio é Silvio. É Dilson é Dilson. Professor Otto é Professor Otto. É claro, cada um de nós somos seres individuais. E cada um de nós temos que fazer o quê? A nossa parte. O que é que nós temos feito? Hein? Então, nós adoramos quando alguém diz mesmo assim, fulano de tal, olha, aquele pessoal é do bem. Quem que não gosta, hein? Olha, esse pessoal é do bem. Fica todo mundo assim. Que bom, eu sou do bem. Olha, eu sabia que eu sou do bem. Mas o que é que eu tenho feito verdadeiramente? Né? Será que eu tenho usado só essa máscara? Porque ultimamente a máscara da Covid, né, ela tem se apresentado de uma forma mais presente, né? Ou a gente está só com aquela máscara, né? É isso que a gente tem que se fazer essa pergunta. Qual é a minha intenção? Tá bom? Porque para ser homem de bem, a gente tem que vasculhar lá dentro a nossa intenção, né? Continuando. Tenho prazer em fazer o bem? Aí vem esse questionamento, né? Eu acredito que o que eu falei ali procede justamente a isso. Eu tenho prazer ao fazer o bem? Ou no primeiro momento que eu estou fazendo o bem, no primeiro revés que vem, eu já abandono e tiro para fora. E digo, não, isso não é para mim. Eu vou para o centro espírita estudar. Porque o conhecimento, né? Aí Jesus disse, conhece a verdade vos libertarás. O conhecimento é que vai me libertar, né? Assim, tem muito isso hoje, esse debate. Tem, né? O debate do conhecimento e o debate com relação à caridade. Aí, quando a gente faz uma pergunta, a gente olha lá a doutrina espírita, se pergunta, né? A doutrina espírita é uma ciência, né, de experimentação, não é uma religião. Aqui no Brasil até colocamos o aspecto religioso nela.
Tudo ótimo, maravilhoso. Então, filosofia que indaga, ciência que questiona e religião que consola. Ótimo. Né? Mas na hora que a gente vai no aspecto religioso, na hora que é chamada a atenção para a gente, que a gente tem que praticar a lei de justiça, amor e caridade, né? Que a gente tem que fazer o bem, a gente corre o quê? Só para estudar. Estude, estude, estuda e esquece de pôr em prática aquilo que estuda. Né? Porque quando a gente estuda, a gente tem que praticar. Assim que funciona. Ou um médico, ele opera só estudando. Aqui alguém, por acaso, gostaria de se operar com um médico que acabou de sair da faculdade? Ele estudou, fez doutorado, uma série de coisas. Ou um médico experimentado que já tem 20 anos de prática. Né? Todo mundo vai querer um médico que já tem 20 anos de prática. Aqui alguém vai querer um advogado que é recém-formado ou vai querer um advogado experimentado, que já conhece as nuances da lei, do direito, etc. E por aí vai. Né? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Bem, se eu estudo, se eu busco conhecimento, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que exercitar esse conhecimento. E aí vem essa questão. Quando eu vou exercitar, eu tenho prazer em fazer o bem? Aí Santo Agostinho nos diz, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ou seja, isso aqui está lá no Evangelho, no homem de bem, mas tudo com o que Santo Agostinho nos traz do seu questionamento para a sua consciência, na sua revista para a consciência. Faz o bem pelo bem ou não? Ou eu faço o bem esperando bônus horas? Isso aí eu falei na outra palestra. Ou eu faço o bem esperando um cantinho reservado lá no céu? Ou eu faço o bem por troca? Esse é o grande questionamento. Ou eu faço o bem pelo bem? Mas aí vem a questão, mas eu ainda não consigo fazer o bem pelo bem. Nem eu. Lógico, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não vamos conseguir fazer o bem pelo bem, pessoal. É demagogia, é hipocrisia. Ah, Silvio faz o bem pelo bem. Não, nós precisamos nos esforçar para fazer o bem, para que a gente comece a fazer o bem pelo bem, sem troca nenhuma. Se nós não fizermos esse esforço, quando é que nós vamos fazer esse bem pelo bem? Quando? Vai ser difícil. Eu não sei se eu contei a historinha de Pedro, eu acho que muitos leram Paulo e Estevão aqui. Eu contei a historinha de Pedro, Jesus lá, se eu não contei, eu vou contar hoje aqui para você, mas eu acho que muitos sabem, né? Pedro, o que acontece? Lá em Paulo e Estevão tem uma passagem que ele estava, assim como a gente faz trabalho, né, de brechó, de cesta, de alimento, de sopa, etc., etc., de atendimento fraterno na casa espírita, eles também faziam. E tinha, só que era lá no deserto, né, naquelas partes lá desertas da cidade, e tinha uma tenda e tudo, e Pedro ficava lá na tenda. Como o Pedro já estava experimentado, era estudioso, ele fazia o atendimento fraterno. E os outros estavam entregando roupa, entregando sopa, etc., etc., etc. Só que Pedro estava cansado. E aí Pedro chegou para o pessoal, olha, pessoal, quer saber de uma coisa? Rapaz, eu me lembro muito de espírita. Eu me lembro muito da gente. De espírita que eu falo, nós espírita, aí eu estou no meio, né? Olha, pessoal, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer o atendimento, mas 5 horas da tarde acaba. Eu não atendo mais ninguém. Tinha uma multidão de gente para atender, né? E aí Pedro disse, 5 horas eu não atendo mais ninguém. E assim foi feito. Quando deu 5 horas da tarde, Pedro se recolheu lá para a tenda, né? E entrou lá e ficou lá na dele, né? Descansando, aliviado, tal. Aí, de repente, eu não vou bater toque-toque, porque era uma tenda, né? Então, bateram lá. Aí Pedro, rapaz, não é possível. Já vem me perturbar? Não, eu não acredito. Eu não disse que era só 5 horas. Aí ele abriu lá o panozinho. Pode entrar, aí entra. Quando o cidadão entra,
ele está com um capuz, né? Capuz na cabeça. E aí ele tira o capuz, que Pedro olha, era Jesus. Aí Pedro, mestre, mestre, e ele se abaixa. Aí Jesus diz assim, Pedro, eu só pedi para tu atender os filhos do Calvário. Quando Pedro levanta a cabeça, eu não sei se for para questionar, justificar, fazer alguma coisa, Jesus não estava mais lá. E Pedro foi lá, olhou, cadê Jesus? Não estava. Pedro deu o grito, pessoal, manda entrar, manda que agora eu vou atender. E atendeu todo mundo. Então, meus irmãos, fazer o bem pelo bem não é de hoje, é desde aquela época, as dificuldades que nós temos. Né? E esses grandes também têm a sua dificuldade de fazer o bem pelo bem. Quiçá a gente pode trabalhar, a gente vai ver histórias de Chico Xavier, de Irmão Dulce, todos eles que faziam o bem. Né? Em algum momento, a fadiga chegava, em algum momento, o estresse chegava, tá bom? Mas só que eles verdadeiramente já se entregavam por amor para os seus trabalhos. Tá? Então, é uma questão muito importante para a gente fazer mesmo assim, fazer uma reflexão. E aí ele diz, sem esperar paga alguma, retribuir o mal com o bem. Ou seja, aqui vai se aprofundando, fazer o bem pelo bem. Eu não posso esperar nenhuma troca, eu não posso esperar, meus irmãos, nenhum muito obrigado. Que, lamentavelmente, se a gente entrega uma cesta, entrega um copo de sopa, fazer qualquer atitude e a pessoa não dizer muito obrigado, a primeira coisa que a gente vai dizer, olha, ainda é ingrato, não diz nem muito obrigado. Que história é essa de querer esperar alguma paga, né, de um trabalho? Né? E quando se fala de retribuir o mal com o bem, é aquela história que eu falei, de uma cuspalhada, né? Como a gente estava lá trabalhando, aí chegou uma menina, entrou lá no carro, levou uma opção de coisas da gente e roubou, a gente não percebeu. E aí? Qual é a atitude da gente? Né? Se não abraçar a menina. Eu vou contar essa história para vocês. Quando foi no outro dia, na outra semana, a menina foi, eu saí procurando para encontrar as coisas, não encontrei. Porque lá nesse roubo, teve um objeto de valor que não era meu, era de um amigo meu. E aí eu disse assim, bem, o único jeito é eu pagar esse objeto para ele, que era tipo um monitor de computador. Mas tudo bem, aí eu falei para eles assim, olha, ele, não, rapaz, não precisa, se eu me pagar isso, tal, tal, tal. Então eu fiquei meio triste, porque eu estava com a chave do carro dele e tudo. Beleza. Quando chegou no outro final, na outra quinta-feira, eu fui encher a caixa d'água, meu telefone toca, aí ligaram, Silvio, tu vai demorar a chegar? Eu digo, não, eu estou enchendo a caixa d'água. O pessoal disse, não, é porque o pessoal aqui da rua, e tem a menina que está aqui que quer falar contigo. Eu digo, não, eu já estou chegando. Quando eu cheguei lá, quem era? Era a menina que tinha levado o material e 3 outras mulheres. E elas chegaram, seu Silvio, olha, quem levou o material foi essa menina e ela está devolvendo tudo para vocês. Aí eu digo, meu amor, não precisava. Não, aqui é assim, a nossa lei é assim. Eles não devem fazer isso com vocês. Está tudo certo? Estava faltando algumas coisas. Aí eu disse mesmo assim, tá tudo certo. Aí a menina, seu Silvio, me perdoa. Eu abracei ela, meu amor, não tem nada que te perdoar. Tá tudo bem, né, seu Silvio? É porque eu estava noiada, eu estava muito doida da cabeça. Eu digo, meu amor, tá tudo bem, eu entendo. Olha, vá para a fila para tu pegar o teu banho. Aí as mulheres, negativo, ela não vai para a fila, ela não vai tomar banho, ela está suspensa aqui de 1 mês do banho. Ela não pode tomar banho durante 1 mês. Aí eu digo, tudo bem, era a lei deles, né? Aí eu fiquei na minha, etc. Mas olha só, qual era a outra atitude? Era chamar a polícia? Era pegar, agredir ela? Era de alguma forma agir com a força? Não. Nós entendemos, ficamos tristes, é verdade, né, pelo acontecido, né? Por quê? Porque era um acontecido que desestimulava outras pessoas de participarem do trabalho, né? E também pelos objetos materiais. Como nós não estamos muito apegados a esses objetos, a gente fica chateado quando é subtraído algum objeto da gente. Não é diferente, então nós ficamos, né? E eu teria que pagar um objeto para o outro, olha com a minha situação.
Mas aí, uma semana depois, veio a resposta e tudo foi resolvido. Tá? Então, meus irmãos, retribuir o mal com o bem é mais difícil ainda. Né? E aqui, ele continua, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Bem, aqui eu acho que eu não vou nem comentar, porque sacrificar os nossos interesses à justiça é algo assim que a gente ainda está muito longe, né, de sacrificar nossos interesses. Tá? Por quê? Porque a gente praticamente não abre mão praticamente de nada do que a gente faz. A gente não tem coragem de abrir mão de um dia do trabalho da gente financeiramente. Ah, mas eu vou pegar falta, vai ser descontado do meu salário. Ah, mas eu vou não sei o quê, etc. E aí eu me lembro de quem? De Chico Xavier, das historinhas de Chico. Naquele momento que Chico vem depressa, né, lá da sua casa, para o recanto da pressa, ele vem correndo, e aí passa uma senhora, é Chico, eu queria tanto falar contigo. É Chico, ah, minha filha, agora eu não posso. Eu estou com pressa. Ou seja, eu estou indo para o trabalho, que ele ia para a médiúnica, porque tinha um horário, tem interesse dele, né? E aí, a menina ficou triste, a senhora ficou triste, e Emmanuel aparece para ele, Chico, pode voltar e vai atender ela. E aí, Chico, mas Emmanuel, Chico, se tu quisesse chegar no horário da mediúnica, tu tinha saído mais cedo. Por que tu saiu agora? Foi atrasado. É? Mas na mediúnica, Chico chegando atrasado, além de ser uma questão do compromisso dele, teria também a crítica dos irmãos. Poxa, mas Chico está chegando atrasado? Não é possível, porque a primeira coisa que acontece é isso, né? Quando chega um irmão atrasado na casa espírita, rapaz, tu não sabe do horário? Está atrasado e não sei o quê. Mas por quê? Aí eu vou abrir um parênteses, porque, lamentavelmente, o nosso estudo, ele ainda é muito um estudo ligado a achei alguma coisa, porque alguém disse, alguém viu. Lá no livro dos médios, no item 333, se não me engano, ou 340, eu não me lembro, tem uma passagem que os espíritos falam justamente sobre isso, sobre essa questão de horário, que eles falam, olha, o que é 5 minutos, 10, 15 minutos, um quarto, etc., não é nada mais, nada menos do que a imperfeição do próprio homem. Aí eu fui falar isso para o espírita, sabe o que ele disse? Ele disse assim, mas nós não somos espíritos superiores. Eu digo, mas se os espíritos superiores estão nos dizendo isso, é para mostrar que nós somos imperfeitos, que o fato da gente atrasar um minuto ou chegar mais cedo, etc., isso não vai, vai ser uma grande coisa, porque a crítica vem, né? Principalmente daqueles que são cumpridor de horário. Ou seja, se a pessoa se atrasar, nós já vamos criticá-lo. Bem, aí Chico voltou e atendeu a irmã. Atendeu a irmã, escutou ela, fez todos os procedimentos que ele devia ter feito, né? E nisso aí, Chico vai embora, se despede dela, vai embora, e quando o Chico vai andando, a irmã diz, Chico, vai com Deus. Vai com Deus, Chico. Aí Emmanuel, Chico, olha para trás. Aí quando o Chico olhou para trás, aqueles fluidos de luz, aquelas luzes maravilhosas, porque na forma dela falar de gratidão tão grande, vai com Deus, quer dizer, aquelas energias de amor veio e começou a penetrar no campo perispiritual de Chico, através dos seus chakras. E Emmanuel disse assim, Chico, tu imagina se fosse ao contrário. Né? Imagina se fosse ao contrário. Então, meus irmãos, nós precisamos sim sacrificar nossos interesses à justiça. Então, é fácil? Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. Mas são alertas que nós precisamos ter. E como é bom quando a gente fala, né? Porque o primeiro alertado sou eu. Tá bom? Continuando, ele nos diz, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Olha que maravilhoso. Né? Então, a partir do momento que nós começamos a nos esforçar para sermos homens de bem, com todas as nossas imperfeições, né?
começando na labuta diária, no trabalho, fazendo a nossa revista, as satisfações, né, desses benefícios prestados, né, eles começam a fazer parte da gente. Por quê? Porque ele diz assim, olha, quando você faz alguma coisa para alguém, você se sente feliz. Quando você enxuga uma lágrima, né, você se sente feliz. Não pelo estado que a pessoa se encontra, mas pela satisfação de você poder ajudar alguém. E aquela ajuda, quando ela se materializa para você no bem-estar daquela pessoa que você ajudou, nossa, né? Você começa o quê? Instintivamente já a ter esse impulso de querer pensar nos outros e não mais pensar em si. E aí eu lembro daquela frase de Chico Xavier, Emmanuel, psicografado por Chico, né? Mas antes eu ser ferido do que eu ferir, né? Por quê? Porque o primeiro impulso é pensar nos outros e não mais pensar em mim. Eu começo a anular justamente esses interesses que são ligados unicamente através do egoísmo a mim, aos meus familiares, aos meus amigos e por aí vai. Então eu começo a ver, a pensar nos outros, né? Então, o primeiro impulso era para pensar nos outros, né? Antes de pensar em si. Bem, continuando. Aí vem essa pergunta, eu me auto-engano, né? Aí eu coloquei um reloginho ali, né? Será que nós estamos nos auto-enganando? O que ele nos diz? Santo Agostinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Né? Então, essa é a questão do auto-engano. Por quê? Porque é a grande dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos. Essa é a grande questão. Eu não consigo olhar para mim mesmo e começar a me conhecer. Agora, os outros eu quero conhecer. Todo mundo eu sei, porque tu não conhece fulano, né? Tem até um ditado, que às vezes eu falo muito esse ditado, que é equivocado, mas como eu sou imperfeito, eu falo. Eu conheço cara de tambor que amanhece. Não tem esse ditado? Tem muito esse ditado. Querendo dizer o quê? Que a gente sempre conhece o outro, mas a gente não conhece a gente mesmo, né? Então, meus irmãos, isso aí é a questão do auto-engano. Por isso é que ele nos traz, ó, não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. Porque sempre a gente tende o quê? A nos perdoar. E é lógico que o auto-perdão é fundamental, a gente trabalhar esse auto-perdão. Mas esse nos perdoar é nos perdoar o quê? Dessas desculpas enfarrapadas que nós criamos. Nós criamos essa desculpa para não olhar os defeitos que são inerentes a nós. Essa que é a grande questão. Tá certo? Então, é uma questão que eu preciso refletir sobre o auto-engano. Bem, continuando, faço todo o bem possível, eis a grande questão, né? E aqui a gente bota aquela parábola que deve ser a parábola do bom samaritano. O que ele diz? E não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Porque, na maioria das vezes, a gente acha que não praticar o mal é um grande bem que a gente está fazendo. E a gente já sabe isso que é um equívoco. Porque a gente não praticar o mal, nós estamos deixando de fazer o bem. Nós estamos sendo omissos nessa questão. Tá? Eu me lembro uma vez um amigo meu, que ele chegou para mim, nunca me esqueço disso, eu me lembro que fosse hoje, na porta do Ivone Pereira. Ele chegou, Silvio, sabe o que ele queria? Eu vou contar para vocês. Ele queria me apresentar ele um pai de santo para ele fazer um pacto, né, com espíritos trevosos. Aí eu eu não estava querendo ele apresentar ele para pai de santos, né, porque eu conheço vários irmãos das religiões afrodescendentes, e estava dizendo, meu irmão, tu para com isso, tu vai fazer um pacto, não sei o quê, isso aí é uma coisa asquerosa, é uma coisa tal.
Aí sabe o que ele me disse, meus irmãos? Ele disse mesmo assim, rapaz, Silva, a minha vida nada dá certo. Eu conseguir uma empresa, de repente desmonerou. Eu consigo um trabalho, de repente, nada dá certo. Então, eu estou numa situação muito difícil, porque eu quero fazer esse pacto. Aí ele disse-me assim, Silvio, não faço mal para ninguém. Eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. Aí eu olhei para ele, meu irmão, e qual é o bem que tu fazes? Olha, eu fui tão inspirado, porque eu estava lá no centro espírita, né, na porta do centro, a espiritualidade lá me inspirou. Quando eu falei isso para ele, ele parou. E nisso que ele parou, eu me lembro como fosse hoje. Ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro. E ele disse mesmo assim, sabe, Silvio, eu nunca tinha me perguntado isso. Eu digo, que bom. Então, faça essa pergunta para você, vamos para dentro, vamos assistir a palestra e depois a gente volta a conversar. Nunca mais ele me procurou, falou comigo a respeito dessa história de procurar um pai de santo para fazer pacto. Tá bom? Ou seja, não praticar o mal não significa que a gente está fazendo bem. A gente tem que fazer todo o bem possível que estiver a nossa possibilidade de fazer. Tá bom? Então, faça todo o bem possível. E aqui, continuando, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Tá? Essa é a pergunta que é feita e os espíritos nos respondem isso. Por quê? Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não faço mal para ninguém. Tá bom? Então vou repetir a resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado se não haver praticado o bem. Tá bom? Então eu acho que aqui é uma questão, e essa questão de fazer o bem possível, eu acho que é bem simples de a gente entender. Aqui está no Livro dos Espíritos, a questão é 642. Continuando. Onde estou? Por que estou aqui? Então, esses são os questionamentos que essa mensagem do homem do bem nos fazem. Questionamentos esses que muitos de nós, ao conhecermos a doutrina espírita, nós nos fizemos lá para trás. Mas o que acontece? Como tudo na vida, acaba tendo o quê? Uma acomodação. É natural isso. A gente acaba se acomodando, né? Aqui nós temos vários profissionais. Se a gente pegar um profissional aqui, um engenheiro, por exemplo, quando ele entra na empresa, que ele tem o primeiro emprego, ele está com todo o pique, cuidadoso, zeloso, etc, etc. Com o tempo, passado o tempo, ele vai se acomodando, né? Ele vai se acomodando, ele vai deixando as coisas passar, vai passando a mão na cabeça, etc, etc. Com a gente na doutrina espírita não é diferente, meus irmãos. Quanto mais experimentado, mais dentro da doutrina espírita, mais nós temos a nos acomodar, né? Porque a gente vai pensando que a gente já sabe demais, a gente vai pensando que sem a gente, o centro espírita não vai funcionar, a gente pensa que a gente é indispensável, e por aí vai uma série de coisas, né? E por aí a gente vai esquecendo esse questionamento. Onde eu estou? Por que eu estou aqui? No primeiro milímetro que tem no centro espírita, muda de casa, vai para outra casa. Que história é essa, rapaz? Eu falo, olha, eu não admito isso. Espírita, numa casa espírita, mudar de casa, porque teve um limite, pessoal, realmente tem que aprender muito, tem que estudar muito. Porque vai mudar de casa 1, 2, 3, 4. Onde é que está o problema? É na casa? Não. É na própria pessoa. É na gente mesmo. Então não cabe a gente tomar essa decisão, mas a gente tem que começar a entender isso. E aí, continuando, nos fala, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E aqui vem aquela grande questão, que alguns que ainda não estudaram, ainda não sabem, aí fica assim, mas essa história que espírita gosta de sofrer. Conversa, espírita não gosta de sofrer, né? É elucidado para nós que nós estamos no mundo de provas e expiações.
e que a gente precisa aceitar determinadas situações sem murmúrio, sem lamentações. Precisamos ser resignados, né? Afinal de contas, já sabemos pela lei de causa e efeito que tudo que a gente planta, a gente colhe. E se estamos nesse momento passando alguma situação, é porque foi plantada lá para trás. Se for plantada lá para trás, então nós estamos passando agora e nós já sabemos, precisamos agora plantar diferente para que lá na frente a gente colha, né, totalmente diferente. Então, para sermos homens de bem, precisamos entender que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Que nós estamos aqui no planeta Terra não é à toa. E que nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para nos melhorar, nós não estamos aqui para agir, nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E vai ser assim desde sempre. Não adianta. Não adianta. E aqui eu lembro aquele ensinamento de Jesus do Evangelho. O meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E aí, quando a gente fala disso, chega todo mundo fica logo, ah, meu Deus do céu, eu vou ter que continuar trabalhando? Claro! Não adianta a gente querer fugir, tem que trabalhar. O trabalho ele é constante, porque só assim nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Tá? E com isso, a gente vai esquecendo e deixando essas murmurações do passado, as provas e as expiações que, porventura, vão bater na nossa porta, pela nossa necessidade, nós vamos conseguir superar com êxito. Né? Vamos conseguir superar. E aqui eu lembro de uma mensagem eu acho que é Madre Teresa de Calcutá, ou é Irmã Dulce, eu não lembro, agora eu esqueci. Bem, é uma das duas, tá bom? Ela diz assim, olha, meu irmão, não, é Madre Teresa de Calcutá ou foi Joana de Ângela, eu não me lembro, quem puder aí vai me lembrar aqui. Diz mesmo assim, ó, Joana de Ângela que falou para Divaldo, meu filho, quando a gente enxuga a lágrima de alguém, a gente não tem tempo para chorar. Olha que ensinamento, meus irmãos. Hein? E aí a gente fica preso ainda a essas murmurações devido às nossas provas e expiações que se apresentam para nós. Então, a partir do momento que a gente se movimenta e enxugar a lágrima do outro, a gente não vai ter tempo para chorar. Então, esse é um breve resumo, né, dessa questão relacionada a provas e expiações do homem de bem. Tá bom? Continuando, sou tolerante, e aí eu trouxe essa frase aqui de Voltaire, que ele diz, a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todo uma porção de erros e fraquezas. Né? Lá no Homem de Bem ele nos diz, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Nossa! Hein? Meus irmãos, realmente, para ser homem de bem não é fácil. Né? Por quê? Porque hoje em dia a gente observa muito que nós estamos num momento, né, muito politizado, né? E quer queira que não, de vez em quando a gente acaba entrando em uns debates, né? Conversando, falando sobre a política, né? Até mesmo a questão religiosa, entra no debate. Nos centros espíritas, a gente acaba debatendo com nossos irmãos espíritas, né? Quando a gente concorda ou não concorda com uma coisa. Né? E aqui ele nos diz, será que a gente respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança nada aos que com ele não pensam? A primeira coisa que a gente faz é levar para o lado pessoal. Vocês já perceberam isso? É muito difícil a gente debater, dialogar e não levar para o lado pessoal. Não tem nada a ver. Bem, se eu ainda não consigo entrar num debate salutar de alguma questão, quer ser política, religiosa, filosófica, de futebol, etc., que eu não entre. Agora, eu não posso levar para o lado pessoal. Eu tenho que respeitar as convicções dos outros. Eu tenho que aceitar. Por que que só eu é que estou certo nas minhas afirmativas? Aonde é que está a verdade? Com quem é que está a verdade? Hoje mesmo eu estava debatendo com um amigo meu sobre a questão de
relacionada à pandemia, a questão de cloroquina, placebo, essas coisas todas, né? Que um lado fala uma coisa, outro lado fala outra coisa e vice-versa. Mas a gente tem que aceitar ambos os lados. Aí eu me lembro que a esposa dele, ela deu uma lição para nós dois. Ele veio aqui na porta da minha casa, conversando, ele, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, o placebo e tal, eu dizendo que o placebo, alguma coisa assim. Aí ele foi falar não sei o quê. Aí ela disse assim, meu marido, deixa ele com o placebo dele. Tu não gosta da cloroquina? Ele fala do placebo. A gente tem que respeitar o placebo dele. Ele não respeita a gente. Aí eu digo, olha, disse tudo. Ou seja, uma lição para a gente. Mostrando que, bem, se eu estou certo ou estou errado, não tem nada a ver. O que não pode deixar de ter é o quê? É respeito. Né? Porque amanhã eu posso me corrigir e vice-versa. Realmente, eu estava equivocado a respeito de tal e tal assunto. Tá? Então, para nós sermos homens de bem, nós precisamos ter esse respeito pelas convicções sinceras, né, das outras pessoas. Porque se a pessoa está num debate contigo, a gente vai sempre entender que aquilo ali é com sinceridade, né? Ela não está fazendo algo de maldade. Tá bom? Vamos para frente. Eu não sei o horário, até apareceu um relógio aí do tempo, é porque o meu relógio está no celular. Tem quantos minutos aí, professor Edilson? Meu querido Silvio, nós temos ainda 10 minutos. Ih, professor, eu não estou escutando. Tem aqui, muita coisa aí? Quantos minutos? Uns 10, mas aí pode-se ter alguma tolerânciazinha. Tudo bem, muito obrigado. Então, uso bem o tempo. Então, vem essa questão, né? Se eu uso bem o meu tempo. O que ele diz lá? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Olha que interessante, né? E aí eu faço essa questão. Eu uso bem o meu tempo, porque na maioria das vezes a gente tende a dizer o que mesmo assim? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não posso, porque eu não tenho tempo. Eu lembro ainda há pouco que eu falei aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês, porque isso são aprendizados para a gente. Eu estava em casa hoje por volta das... eram 14 horas e 15 minutos. E um amigo meu me perguntou se teria alguma palestra presencial lá no Ivone Pereira. Eu falei, olha, nós não estamos com palestra presencial. Nós estamos fazendo só as lives, às 18 horas, 6 horas da tarde. Inclusive, quem vai fazer a live sou eu. Eu falei para ele. Aí ele disse, mas tu não conhece nenhum centro espírita que está com atendimento presencial? Aí eu falei, olha, conheço. Lá o Centro Espírita Paulo de Tarso, lá na Forquilha, vai ter a palestra às 16 horas. Inclusive, quem vai fazer a palestra sou eu. Entendeu, meu irmão? Aí ele disse, que bom, eu posso ir? Eu digo, claro, se tu quiseres, como ele mora aqui perto, tu passa aqui na minha casa, nós vamos juntos. A palestra lá é às 16 horas, eu posso sair daqui às 15h15, né? Uns 30, 40 minutos para a gente chegar lá, para não chegar atrasado. Ele, então tá ótimo tudo. Meus irmãos, daqui a pouco ele mandou uma opção de coisa. Não vai dar tempo, porque eu quero levar os meninos, porque eu não sei o quê, porque eu tenho um compromisso às 19 horas. Aí eu digo, tá tudo bem, meu irmão, então tá, fica para a próxima. E fui-me embora para a minha palestra, às 14 horas. Aí eu lembrei, às 16 horas, a minha palestra era às 16 horas, lá na Maioba. Às 18 horas, eu tinha a live do Ivone. E às 19 horas, esse compromisso. Entenderam? E meu irmão, que ele que me perguntou se tinha algum centro espírita, e nós chegamos a uma resposta positiva para ele não foi para o centro espírita. O que aconteceu? Criou-se uma série de desculpas para não se ir para o centro espírita naquele momento. Tá? Ele tinha as razões deles. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que respeitar as convicções sinceras dele. Lógico. Mas a grande pergunta que eu faço, eu uso bem o meu tempo? Não é?
Pelo menos quando eu for dormir hoje e for me lembrar de Santo Agostinho e fazer a pergunta, eu vou dizer, rapaz, tu usou bem o teu tempo. Tu fez uma palestra às 4 da tarde, fez um evangelho às 6 da tarde e outra palestra às 7 da noite. Olha, que legal, né? Eu estou bem na fita. É porque eu preciso, meus irmãos. Eu preciso disso. Justamente para quê? Para me esforçar, para um dia, não sei que encarnação, ser um homem de bem. Tá bom? Então, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. Já visto que na maioria das vezes a gente não tem tempo. Não é verdade? Basta a gente fazer essa reflexão. A gente vai observar muito isso. Né? Bem, eu não vou adentrar mais aqui nessa questão. Vamos para frente. E aqui a gente colocou, já eu acho que até chegando no final, essa fotozinha aqui, vocês lembram dessa foto? É algo assim que, nossa, eu acho que foi das Olimpíadas, foi a Olimpíada mais emocionante na minha vida, foi essa daí. Eu fico muito emocionado quando olho essa foto. Uma mensagem. O homem que quer, que anseia, que luta, meus queridos irmãos, faz da migalha um pão, da gota de água um rio, da letra um livro. Divaldo Pereira Franco. Gostaram dessa mensagem? Acho que essa mensagem é boa. Eu vou voltar. Eu sei que vocês gostaram. Sabiam dessa mensagem? Divaldo. Então vamos lá. O homem que quer, que anseia, que luta, e essa foto aqui, ela retrata justamente isso. Aquela pessoa que ela estava ali correndo uma maratona, nos últimos caminhos de chegar no final, e ela não tinha mais forças, mas Deus deu forças para ela conseguir terminar aquela maratona. Não é? Então, o homem que quer, que anseia, que luta, né? E aqui a gente diz, faz da migalha um pão. Isso é verdade. E aqui a gente lembra a multiplicação dos peixes, né? Dos pães e dos peixes que Jesus fez. A gente pode sim fazer da migalha um pão. A gente pode sim, com uma cesta básica, ajudar muitas pessoas. A gente pode sim, com um pão, fazer grandes feitos. Basta que a gente queira. E Divaldo continua, da gota d'água, um rio. É a pura verdade, né? E é muito poético, né? Da letra, um livro. Divaldo Pereira Franco. Tá bom? Bem, meus irmãos, aqui nós temos como eu ainda tenho esse tempo, um poema, Asas, de Ricardo Ribeiro, que eu vou só fazer a leitura para vocês. Como eu não memorizo, né? Não tenho muito essa questão de memorizar esses textos, então eu coloco e vou ler para vocês. Asas da mente viajam no espaço, buscam fronteiras ainda desconhecidas. Me levam para dentro de mim, me fazem descobrir novas terras. Um outro reino que não terá fim, para me entender e a paz achar. Cais de partida a vida infinita, asas da evolução, o tempo. Convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim. De onde eu vim, para onde vou e o que virá depois. Asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda para ti o meu segredo de amar. No peito a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos, livre poemas cantar. Muita paz para todos vocês. Que assim seja. Meu querido irmão Silvio, muito obrigado. Eu tenho certeza que você ainda se disponibiliza a esclarecer algo se algum irmão quiser fazer algum questionamento. À sua disposição e a de todos, né? Para mim é sempre um grande prazer contribuir. Então, Silvio, Oi, querido. eu só quero agradecer a você a oportunidade de ouvi-lo, viu?
Ô, meu irmão. Porque o nosso conhecimento, a gente já se conhece há um bom tempo, e no início dos nossos relacionamentos, eram só negócios que a gente conversava, e eu fiquei realmente assim muito surpreendido com o conhecimento que você tem da área espiritual e também a facilidade da exposição dos seus pensamentos e de seus conhecimentos. Muito obrigado pela noite de hoje. Ô, meu irmão, eu que agradeço aí, né? Eu fico obrigado aí pelo elogio aí, mas eu não vou esmurecer, eu vou continuar. Obrigado mesmo, coração. Por não. Em relação àquela frase, é de Joana de Ângeles, viu? Ah, Quem da enxuga lágrima. lágrimas, Joana de quem Anjos. enxuga lágrimas não tem tempo para chorar. Verdade. Porque, Parabéns, viu? Foi obrigado. muito boa. A outra de Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto muito, é a do Evangelho, né? Que ela fala mesmo assim, lembre-se que talvez você seja o único evangelho que seu irmão lê. É a questão do exemplo, né? Que nós devemos ser exemplo. E com o nosso exemplo, não precisa nem da página do Evangelho de Chico. Né? Ok. Mais alguém gostaria de fazer? Eu quero mandar um abraço a você, Silvio, te parabenizar pela apresentação, tá? E olha, com relação àquele tema, abrir mão dos interesses pela justiça, eu penso que o nosso amigo Edilson ele tem muito a dizer a respeito, viu? Forte Pode abraço ser. a todos. Ok, amigo Valber. Graças. Certo. Mais alguém? Bernadette. Diga, glorioso Rubem. Silvio, agradecemos a presença, parabéns pela exposição, e perguntar para o meu companheiro a respeito daquilo que eu conversei com você pelo Zap, da outra palestra, como é que eu faço? Só me lembra, Rubinho, tá abaixo. Da gravação. Ah, tá. Eu vou mandar para você. Me desculpa eu não mandar. Eu mando por e-mail ou pelo Zap mesmo? Acho que pelo Zap dá, não dá? Pelo e-mail é melhor, pelo e-mail. Pelo e-mail, né? Eu te mando o e-mail, então. Manda no Zap teu e-mail, porque mais Tá. tarde eu já mando as duas para ti. Beleza, Tá? beleza, Desculpa então. de não ter mandado, mas também o corre aí, tá? Obrigado. Não, eu sei. Beleza. Adeus. Valeu, meu irmão. Sim, Silvio, a gente queria lhe agradecer pela experiência de vida que foi passada com muita clareza à luz do Evangelho e ressaltar a questão desse momento que nós estamos vivenciando de aceitação das diferenças, que está havendo muito choque, muito noticiário pela mídia, e a necessidade de nós espíritas trabalharmos muito isso na comunidade, nas nossas casas, porque a diferença existe, é evidente. E as pessoas estão se chocando muito em função disso. É a falta de respeito com a opinião, com a postura do outro, etc, etc. Eu não vou entrar nessa coisa que é muito longa. Você sabe o que eu estou me referindo. Toda e qualquer diferença. Então, que a gente trabalhe muito isso na comunidade, porque existe, é grave e machuca muita gente. Que a gente atente sempre para isso, no nosso trabalho, na nossa vivência, no dia a dia. Então, é isso, era uma espécie de colaboração para todos os companheiros. Muita paz a todos e obrigada pelas suas palavras à luz do Evangelho. Obrigado. Eu queria dizer, meu amigo Babu, que é a primeira vez que eu o ouço assim, particularmente, né? Diretamente. E eu quero dizer a você que você fez uma palestra simples, uma palestra suave, tranquila, e que é essa que é a sua imagem. Você transporta isso para nós. Então, eu acredito que o Espiritismo é justamente isso, essa humildade também a transparecer de nós, principalmente dos palestrantes, de jogar a todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, salvadora, aconselhadora, que se expressa dessa forma, com simplicidade, com inteligência, buscando escutar a todos nós. De antemão, por isso, pela palestra e por você e pelo grupo, eu agradeço a sua palestra, fico muito feliz por tudo isso.
Obrigado, Urbano. Obrigado, Bernadette. Fico feliz. E só aproveitar, né, Bernadette, com relação, tu falou essa questão, né, do respeito, dessas diferenças que estão acontecendo, se a gente parar para analisar, né, como tudo nós já entendemos e sabemos que nada acontece por acaso, né, justamente essa pandemia, ela vem justamente dar uma sacudida a respeito desses valores nossos, né, que no nosso dia a dia, às vezes, passa despercebido, né, e a gente ainda tem dificuldade de entendê-los. Então, quando há uma potencialização disso, como aconteceu nesse momento, é justamente como você falou, a gente tem que buscar fazer essa reflexão, buscar ajudar, orientar na família, com os amigos, né? Ter a calma, a cautela e, acima de tudo, né? Através da oração, buscar essa força para que a gente não entre também por esse caminho de conflitos e trazer as coisas para o lado pessoais, que acabam, né? Então, se potencializou, é porque a gente precisa tirar a lição de tudo isso, né? Obrigado, tá? Ok, meu querido amigo Silvio, mais uma vez, muito obrigado por haver se disposto a colaborar. E é certo que outras virão, mas neste instante eu quero mandar um abraço muito especial, viu, meu querido Rubem? A nossa Nicole, que eu vi aparecendo algumas vezes aí para cheirar o pai, né? E pedir à nossa querida doutora Bernadette que nos conduza na nossa prece de encerramento. Agradecendo, Silvio, mais uma vez a tua disposição. Obrigado, querido. No próximo mês estou à disposição de novo, né? Se for Com possível, certeza. estou à disposição. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus as benesses aqui recebidas, fartamente distribuídas sobre todos os trabalhadores desta seara, sobre esta cidade, sobre este país, neste momento de confraternização, estudo à luz do Evangelho, das verdades ditas por Jesus e da reconstrução do homem de bem a caminho da evolução. Possibilita-nos, Senhor, ignorantes que somos, equivocados, que participemos dessa construção, primeiramente de cada um de nós, para depois sairmos em fileiras, através da comunidade, direcionando, orientando, amparando, iluminando consciências. Obrigada, Senhor, por este momento de estudo e oração. Nos dirigimos a Ti em agradecimento, Jesus. Agradecendo tudo que nos concede, o pão, a luz, o corpo físico, a dádiva dessa existência, esse momento de calamidade, que serve também de aprendizado aos nossos olhos, e salta aos nossos olhos as Tuas verdades, muito iluminadas, para que possamos aproveitar este momento para nos propelirmos à evolução. Assim, Jesus, abençoa todos os ceareiros da caridade incondicionais, em quaisquer religião, em qualquer casa de trabalho no bem, onde haja a intenção de colaboração e ajuda, que sejam fortalecidos os trabalhadores do alto a serviço do amor, na distribuição da paz neste planeta. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, doutora Bernadette. Querido Rubens, já quero deixar o amigo de sobreaviso, que é nosso coordenador de palestras, Raimundo, não pôde ingressar, então o amigo já esteja de sobreaviso para o próximo sábado, viu?